Drag queens ou drag kings são personagens criados por artistas ligados ao palco e à música que se travestem de maneira cômica, deslumbrante e até política. Os estilos são vários. Pois é, surgida no teatro, a arte drag, segundo pesquisadores, ganhou força dentro da comunidade LGBT. E hoje é considerado um ato de resistência desses artistas tão incompreendidos pela sociedade. Nos últimos anos, nós acompanhamos o crescimento de drag queens na música e na televisão. Mas difundir essa arte de maneira tranquila seria impossível em tempos em que tudo era feito quase escondido. Confira na reportagem. Drag é a transformação. Uma pessoa sai de um lugar e vira outra pessoa, nem que seja visualmente. Safira Dandelion nasceu do contato entre o Felipe e a arte drag quando ele ainda estava na faculdade. O encontro com diferentes estilos de drag queens fez com que logo ele descobrisse o seu. As pessoas às vezes me perguntam assim, nossa, quem é a Safira? Eu nunca tive muita ideia de quem que ela simplesmente é alguma coisa, ela se criou sozinha, sabe? Ela foi evoluindo e hoje em dia eu não sei quem que ela é. Às vezes já me chamaram tipo assim de gótica, já me chamaram de pedestre, porque a maioria das coisas que eu uso ainda e usava são coisas mais comuns, sabe? Não é nada tipo cheio de pena, cheio de brilho, muita renda, muito... não, é tipo uma coisa mais normal, assim. A minha drag ela é meio lânguida, meio sensual, assim, e ela também é meio da bad, sabe? Meio tristonha, assim. E eu gosto disso, eu acho diferente. Fazer drag é uma arte que surgiu da arte. Este pesquisador explica que a origem das drag queens se deu ainda no teatro, há mais de 200 anos. Se a gente imaginar que no nascimento do teatro, por exemplo, no período clássico lá, os papéis femininos eles eram representados por homens vestidos de mulher, até o final do século XVII essa prática permanece. Então, ali era um espaço onde você tinha um travestismo, vamos dizer, permitido. Era o espaço do palco. A partir do século XVIII, você tem uma presença maior de mulheres na cena. Então, os espetáculos que tinham homens vestidos de mulheres, eles começam a ser ridicularizados. Há uma inversão do uso dos corpos travestidos nessa época e os homens passam a fazer imagens muito caricatas de mulheres da alta sociedade. Assim. Com o passar dos anos, o ato de se vestir de mulher deixou de ser realizado apenas nos grandes palcos e ganhou notoriedade em pequenos bailes, organizados pela comunidade LGBT de grandes cidades. Paris é uma cidade que reúne os cassinos, os grandes teatros, as casas noturnas que promoviam shows e tal. Então você tem um surgimento de um público para esse tipo de produto cultural e, consequentemente, você tem o aparecimento de alguns artistas com particularidades, entre eles homens que começam a se travestir e atuar como mulher. Um pouco da realidade de grupos como esse pode ser observada no filme Paris is Burning. Lançado no início dos anos 90, o documentário acompanha a rotina de drag queens da periferia de Nova York que se reuniu em bailes para viver o que socialmente não era visto como normal. E aí é possível você comparar assim como que esses espaços eram espaços de abrigo. É interessante porque você vê a drag, você vê as pessoas de baixa renda, de periferia. Aquilo que acontecia naquele lugar era um encontro para você poder viver o proibido, para você viver o que estava reprimido fora. Então ali havia uma explosão estética enorme, né? Seja como as pessoas dançavam, como elas desfilavam, como elas se expressavam. Então, isso é bem... o Paris is Burning registra isso muito bem, o São Paulo em Hi-Fi também. Hoje o Felipe se sente liberto para praticar sua arte, mas ele acredita que alcançar a compreensão total do fazer artístico das drag queens ainda é um longo caminho a percorrer. Hoje em dia, por exemplo, eu consigo me arrumar na minha casa, pensar em pegar um ônibus e ir para uma festa pronto. Eu consigo fazer isso. Eu ainda tenho medo de fazer isso. Eu prefiro tirar um dinheiro que às vezes eu não tenho, gastar com um carro,
pra me deixar na porta do lugar e me buscar na porta do lugar e me deixar na porta da minha casa, porque é perigoso. Sabe? Por mais que todo mundo ame drag hoje em dia, é perigoso. Então, assim, é um processo, sempre foi um processo e sempre vai ser um processo.